Queremos então dar boas-vindas a todos aqui presentes. É um privilégio para nós realmente estarmos juntos para louvar a Jeová e sermos ensinados por Ele como congregação. Então, para preparar a nossa mente e o nosso coração para essa reunião, convidamos todos a cantar o cântico número 150. Cântico 150, ele tem o tema Busquem a Deus para obter livramento. Está baseado no texto de Sofonias, capítulo 2, versículo 3. Vamos ouvir a introdução musical e depois cantamos juntos o cântico 150 e logo depois teremos a oração inicial. Bom, o cântico preparou muito bem a nossa mente e o nosso coração para o tema que nós teremos a seguir. O tema do nosso discurso hoje é como você pode sobreviver ao fim do mundo. Como você pode sobreviver ao fim do mundo. E o nosso orador será o irmão Joaquim Barreira, da Congregação Jardim América de Tatuí. Ouçamos com atenção, então, o irmão Joaquim. É uma pergunta que muita gente faz. Como sobreviver ao fim do mundo? Mas antes de nós respondermos essa pergunta, é muito importante nós entendermos o que é o fim do mundo. Isso é importante porque existem muitas ideias diferentes sobre o que é que vai causar o fim do mundo. Por exemplo, alguns acham que as mudanças climáticas podem trazer o fim do mundo. Outros acham que talvez um asteroide vai acabar com o planeta. Ainda outros, talvez, as pestilências que estão em moda agora, não é verdade? E ainda outros, uma guerra nuclear. Mas já que a Bíblia é o livro que nos fala do fim do mundo, aliás, essa expressão vem da Bíblia, então nós queremos recorrer à Bíblia para ver o que ela nos diz
o que ela quer dizer com essa expressão fim do mundo. Então, quando nós examinamos o que a Bíblia diz, uma das primeiras coisas que ela nos garante é que ela não está falando do fim do planeta Terra. A Bíblia é bem clara em Eclesiastes 1:4, quando diz que a Terra permanece para sempre. E além disso, veja por favor o Salmo 37. O Salmo 37 e vamos ler o versículo 29, que nos dá a garantia aqui de que sempre haverão humanos vivendo na terra. 37, 29, onde lemos: os justos possuirão a terra e viverão nela para todo sempre. Então, isso não poderia acontecer se a terra, o planeta, fosse destruído. Mas então, o que é que a Bíblia quer dizer com fim do mundo? Bom, vamos abrir a Bíblia agora na segunda carta de Pedro. E aqui o apóstolo Pedro, ele faz um paralelo ou uma comparação entre uma outra época, que também é chamada de fim do mundo, que foi os dias de Noé, na época do dilúvio, e aí compara isso com o que vai acontecer no futuro. Nós temos essa passagem aí em 2 de Pedro, capítulo 3, e vamos ler o versículo 6 e 7, que diz: e por meio dessas coisas, o mundo daquele tempo sofreu destruição ao ser inundado pela água. Mas pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo e estão sendo guardados até o dia do julgamento e da destruição, e esta é a definição agora de fim do mundo. A destruição das pessoas ímpias. É isso que a Bíblia quer dizer com o fim do mundo. É o fim de um grupo de pessoas que não temem a Deus, não se importam com Deus e não querem saber da vontade dele. Foi o que aconteceu lá nos dias de Noé também, não é verdade? O mundo daquele tempo acabou, mas não o planeta. Nós estamos pisando nele até hoje. Foi o sistema de pessoas más que existiam naquela época. Então, esse é o fim do mundo que a Bíblia menciona. Bom, e agora, já que o fim do mundo não vai ser causado por meios, como nós já mencionamos, tragédias, uma guerra nuclear e assim por diante, então ele vai ser trazido por Deus. Como é que Deus vai acabar com os maus? O que é que ele vai fazer com eles? Que meios ele vai usar? É interessante que Deus fez questão de incluir na Bíblia até esses detalhes, para nós não ficarmos imaginando muitas coisas na nossa cabeça. Abra, por favor, a sua Bíblia agora. A gente vai examinar alguns versículos que falam disso, iniciando com Ezequiel, capítulo 38. E aqui em Ezequiel, capítulo 38, nós temos aqui uma descrição de uma época em que a ira de Deus será provocada por um grupo de nações, uma coalizão de nações que tem por objetivo acabar com os adoradores de Jeová na terra. Quando esse dia acontecer, isso vai provocar a ira de Deus e o que a Bíblia chama de o fim do mundo, a guerra do Armagedão. E veja então, para acabar com os maus, o que nos diz o versículo 21, 38, 21. Eu vou convocar contra Gog, que é essa coalizão de nações, uma espada em todas as minhas montanhas, diz o soberano Senhor Jeová. E agora note, a espada de cada um será contra o seu próprio irmão. Bom, nós podemos já imaginar o que vai acontecer com um mundo onde as pessoas individuais em muitos lugares do mundo estão armados até os dentes. O que eles vão fazer uns com os outros quando Deus, como diz aí,
Ele vai fazer que uns matem os outros. Esse vai ser um meio que Deus vai usar para acabar com os ímpios. Veja outras coisas que ele vai usar. Agora no versículo 22. Diz, e eu vou trazer o meu julgamento contra ele com peste, derramamento de sangue. Eu farei cair uma chuva torrencial, pedras de granizo, fogo e enxofre, sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que o acompanham. Então, aqui Jeová está nos mostrando que ele vai usar as forças da natureza, que ele tem à sua disposição para acabar com muitos desses que não matarem uns aos outros. Com certeza vão sobrar muitos ainda para ser atingidos, então, pelo granizo, por fogo e enxofre e assim por diante. Este meio Deus já usou muitas vezes no passado para salvar o seu povo Israel, quando ele lutava a favor do seu povo. Por exemplo, aqueles que conhecem a história da Bíblia sabem de uma ocasião em que um general de nome Cícera, que tinha um exército temível, a Bíblia diz que ele tinha 900 carros de guerra com foices nas rodas, e isso causava muito medo aos inimigos, porque ninguém conseguia se aproximar daqueles carros de guerra com essas foices rodando nas rodas. O que é que Jeová fez? Ele fez cair uma forte chuva no local onde eles estavam, criou tanta lama que os carros simplesmente ficaram entolados, não saíam do lugar. E aí toda aquela força temível acabou se tornando inútil e eles não puderam fazer mais nada. Esta foi apenas uma das vezes em que Jeová usou, então, as forças da natureza para acabar com os seus opositores. E, além disso, Jeová encarregou o filho dele, Jesus, de fazer todas estas coisas. E mais. Veja como o livro de Apocalipse agora, Apocalipse, no capítulo 19, descreve, então, a guerra do Armagedom sendo travada por Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 19, inicialmente no versículo 11, nós lemos: Eu vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco, e aquele que estava sentado nele se chama Fiel e Verdadeiro, e ele julga e guerreia em justiça. Então, está falando aqui do Senhor Jesus nesse dia. E agora, nota os versículos 14 e 15, por favor. Também os exércitos do céu o seguiam em cavalos brancos, e eles estavam vestidos de linho fino, branco e puro. E da boca deles se estendia uma longa espada afiada, para que ele golpeie com ela as nações. Então, esta longa espada afiada que saía da boca de Jesus representa, na realidade, as ordens dele de execução contra os maus. E essas ordens são dadas a esse exército celestial de milhões e milhões de anjos. E quando nós nos lembramos que 185 mil soldados assírios foram mortos por um único anjo, numa única noite, isso nos dá uma ideia do poderio desta força militar comandada por Cristo Jesus. E que usará, então, estas coisas que nós já consideramos até aqui e descritas lá no livro de Ezequiel também. O fato, irmãos e amigos, é que quando esse dia chegar, nenhum mal terá onde se esconder. A Bíblia diz que eles serão procurados. O livro de Amós, por exemplo, capítulo 9, 1 a 3, diz que não importa onde alguém tente se esconder, será impossível fugir deste exército, comandado pelo Senhor Jesus. Todos os maus, os ímpios, serão achados e executados. E esse será o fim do mundo. Bom, então nós já vimos até aqui o que é o fim do mundo e o que não é. Já vimos também os meios que Jeová vai usar para acabar com esse mundo de pessoas más.
E agora nós chegamos à parte que mais nos interessa e que é o tema do nosso discurso, que é o que nós precisamos fazer para sobreviver a esse fim do mundo. Bom, a punição de Jeová contra a maldade lá no outro fim do mundo, nos dias de Noé, nos ensina como nós hoje podemos sobreviver ao fim do mundo. Nós vamos recapitular aqui uma receita que tem 4 ingredientes. E se nós usarmos plenamente esses 4 ingredientes, se seguirmos isso de perto, nós podemos também sobreviver, assim como Noé e a sua família sobreviveu. Então, primeiro, por que é que Jeová salvou Noé quando ele trouxe o dilúvio sobre aquele mundo de pessoas más? Vamos começar a ver, então, essas 4 coisas, esses 4 ingredientes. Vamos abrir a Bíblia agora em Gênesis. E se alguém estiver com a Bíblia de papel, pode deixar ela marcada aí. Vamos ler alguns versículos. Inicialmente, vamos ler o versículo 9, por favor, que diz: esta é a história de Noé. Noé era um homem justo. Mostrou-se íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com o verdadeiro Deus. Bom, deste versículo aqui, nós já podemos colher ou separar 2 desses ingredientes desta receita. Note que ele era considerado justo, porque ele se manteve íntegro entre aquela geração em que ele vivia. Esse é o primeiro ingrediente, ser considerado justo por Deus. Vamos ver depois mais o que está envolvido nisso. E o segundo ingrediente é que diz que ele andava com o verdadeiro Deus. Vamos ver o que está envolvido nisso. Então, primeiro, por que é que Noé era um homem justo? Para sabermos e entendermos bem, é bom nós entendermos o que estava acontecendo entre os contemporâneos de Noé lá naquela época. Veja, por favor, aí no versículo 4, Gênesis capítulo 4, que diz: havia os nefilins na terra naqueles dias e depois. Durante esse tempo, os filhos do verdadeiro Deus continuaram a ter relações com as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles eram os valentes dos tempos antigos, os homens de fama. E depois o versículo 11, o mesmo capítulo aí, no versículo 11, diz: a terra tinha ficado arruinada à vista do verdadeiro Deus, e a terra estava cheia de violência. Então vamos isolar aqui 2 coisas que estavam acontecendo em volta de Noé, entre os seus contemporâneos. Uma é que ele teve de conviver com aqueles anjos, que são chamados aqui de filhos de Deus, que abandonaram no céu a sua morada correta e vieram para a terra para ter relações imorais com as mulheres. Diz que eles pegavam quantas esposas quisessem. E, além disso, os filhos deles, que são esses mencionados aí como nefilins, eles eram valentões, homens de fama naquela época. Quer dizer, os contemporâneos de Noé deviam olhar para eles com espanto, com grande admiração, apesar deles serem extremamente violentos, mas eram admirados pela força física, pelo aquilo que eles conseguiam fazer. E aí, irmãos, Noé, ele teve de ter muito cuidado para se proteger dessas 2 coisas, da imoralidade prevalecente entre os seus contemporâneos. Isso o tornava justo aos olhos de Deus, e de não se deixar influenciar pela violência que estava em sua volta também. Veja, por exemplo, esta gravura lá da época de Noé, e note Noé dentro da arca, e lá nos fundos um desses valentões, então mostrando os seus músculos e a força dele para derrubar os outros. E note como um dos filhos de Noé
pelo visto, já estava sendo influenciado pelo que ele via, né? E ele queria ser também um desses valentões, quer dizer, está mostrando o músculo dele também, né? Mas veja o que Noé está fazendo. Ele está pegando eles, vamos sair daqui, vamos lá para dentro. Não é para ficar assistindo esse tipo de coisa aqui. Essa foi uma das maneiras que ele se manteve sem defeito entre os seus contemporâneos. Obrigado pela imagem, meus irmãos. Então, irmãos, hoje é inegável de que o mundo em que nós vivemos se destaca por estas duas características também. A imoralidade sexual e a extrema violência no mundo todo. Então, a quem quiser sobreviver, tem de incluir na sua vida este ingrediente. Ele tem de evitar todo tipo de violência, não só ele praticá-la, mas não ficar assistindo essa violência extrema. Ter prazer em ver aquilo que Deus odeia. E, ao mesmo tempo, obviamente, ficar longe de tudo que Jeová considera como impureza e imoralidade sexual. Porque quem não fizer isso, ele não poderá ser considerado, como Noé foi, como justo aos olhos de Deus. E aqueles que são pais, eles devem tomar cuidado e fazer um esforço para proteger os seus filhos exatamente dessas coisas. Da violência, para que eles não se tornem também admiradores dos homens de fama da atualidade e comecem a imitar os modos deles. Sem falar, é claro, da imoralidade que existe hoje também. E aqueles que são jovens devem ter cuidado para que eles não comecem a ter prazer em se divertir com coisas violentas, como videogames, por exemplo, e outras coisas cujo objetivo é mostrar violência, mostrar como se mata gente e gostar de ver gente morrer. Porque isso é uma coisa que Jeová odeia e impediria alguém de ser considerado justo por ele. Mais uma coisa que fez com que Noé se diferenciasse das pessoas da geração dele. Isso foi mencionado por Jesus em Mateus 24, 38 a 39, quando Jesus disse que naqueles dias, antes do dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, os homens se casavam, as mulheres eram dadas em casamento e não faziam caso, até que veio o dilúvio e varreu a todos. Então, a apatia das pessoas em geral para com as coisas de Deus e para com os avisos que Noé dava, causou a destruição deles. Mas Noé não se deixou influenciar por essa apatia. Ele foi diferente. E essa foi mais uma das coisas que contribuiu para ele ser considerado justo aos olhos de Deus. Muito bem, vamos falar agora do segundo ingrediente, então, mencionado, que nós já vimos aí, que é o fato de Noé, diz que ele andava com o verdadeiro Deus. Como é que Noé andava com o verdadeiro Deus? Bom, andar com alguém, na realidade, quer dizer que ele era tão obediente a Deus, e Deus era tão real para ele, que era como se ele literalmente andasse com Deus do seu lado. E isso fez com que se desenvolvesse uma grande amizade entre os dois. E veja que como isso afetou o que Noé decidiu fazer da sua vida e o que ele decidiu também não fazer, para não ser influenciado, então, pelos seus contemporâneos. E hoje, como é que nós, então, podemos usar este ingrediente desta receita para a sobrevivência de andar com Deus? Em Romanos, capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele nos dá umas dicas muito boas. Romanos, no capítulo 13, vamos inicialmente começar com o versículo 12, e que nos diz aqui. Ele começa dizendo: a noite está bem avançada.
Aqui vale a pena parar um pouquinho e só nos lembrarmos do que ele está falando. Esta noite, na realidade, se refere a todo este período de tempo, desde que Satanás, o diabo, enganou Eva, e aí começou uma grande noite espiritual que se abateu sobre a humanidade, que só foi ficando cada vez pior. E aí, como foi profetizado, já lá por Isaías, ia chegar um tempo em que as nações iam estar debaixo de densas trevas. Então, essa noite, deste sistema de coisas, Paulo diz, olha, já está bem avançada. Aliás, quando ele escreveu isso, já tinham passado mais de 4.000 anos. Já estava bem perto do fim. E aí ele continua, o dia está próximo. O dia aqui, obviamente, está se referindo ao dia depois do fim do mundo, ao novo mundo de Deus, debaixo do reinado do Senhor Jesus Cristo. Em vista disso, já que nós estamos tão próximos do fim da escuridão e desse novo dia, ele continua, portanto, rejeitemos as obras da escuridão e revistamo-nos das armas da luz. E agora note no 13. E andemos decentemente como em pleno dia. O ponto aqui é, olha, faz de conta que mesmo agora já está lá no novo mundo de Deus. Porque lá todo mundo vai andar com Deus. Nós temos de andar agora como se já andássemos em pleno dia naquela época. E aí, então ele mostra o que é que são as coisas da escuridão. Que agora existem, e diz, não em festanças descontroladas, em bebedeiras, em relações sexuais imorais e conduta insolente, nem em brigas e ciúmes. Todas estas são as coisas desta escuridão da noite, em que a humanidade vive e que em breve vai acabar. Então, andar com Deus envolve não só evitar essas coisas, mas como ele menciona aqui também depois, nós colocarmos as armas da luz. E a gente sabe muito bem quais são essas armas da luz. E depois vamos mencionar um pouquinho mais sobre elas. Muito bem, vamos ver agora, então, o terceiro ingrediente que ajudou Noé a se salvar e pode ajudar a nós também. Este é mencionado para nós agora no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, no capítulo 11, e vamos ler o versículo 7. Que diz, pela fé, Noé, depois de receber aviso divino de coisas ainda não vistas, mostrou o temor de Deus e construiu uma arca para a salvação da sua família. E por meio dessa fé, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que resulta da fé. Então, qual é o ingrediente aqui? O ingrediente, irmãos, é a fé e mostrar essa fé por obras. A arca era uma evidência, a construção da arca era uma evidência da fé de Noé. E o que é interessante também, irmãos, é que Noé não sabia exatamente quando é que o dilúvio viria. Ele só ficou sabendo, na realidade, uma semana antes, que Jeová lhe disse, olha, entra para dentro da arca, porque em 7 dias eu vou trazer o dilúvio. Mas essa falta de conhecimento antes não o impediu de trabalhar na arca. Veja uma segunda imagem que nós temos aqui, e o que é que a gente vê? Vê Noé, que nesta época não sabia quando é que viria o dilúvio, mas a fé dele, aquela absoluta certeza de que Deus ia cumprir o que disse, que ia trazer um dilúvio, e que este era o meio de salvação para ele mostrou essa fé por trabalhar junto com a sua família nessa arca. Obrigado pela imagem também, irmãos. Então, outro detalhe importante é que Noé, nós sabemos, o relato lá em Gênesis nos diz que Jeová não fez a arca assim de qualquer jeito, ao modo dele. A Bíblia diz que Jeová lhe deu as medidas do comprimento, da largura, da altura e até os materiais que ele devia usar. E o versículo 22 diz que ele fez exatamente assim. Então, este ingrediente é muito importante, nós mostrarmos
a mesma fé, a mesma convicção de que, embora nós não sabemos o dia e a hora que Jeová vai trazer o fim do sistema de coisas, o fato, irmãos, é que nós sabemos que com certeza esse fim vai vir. Então queremos mostrar a nossa obediência, assim como Noé mostrou também. E agora vamos então para o quarto ingrediente que nós encontramos agora na segunda carta de Pedro, no capítulo 2. Segunda carta de Pedro, no capítulo 2. E nós vamos ler o verso 5, que diz: Ele também não se referiu de punir um mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, junto com mais 7, quando ele trouxe um dilúvio sobre um mundo de pessoas ímpias. E este é outro ingrediente indispensável: pregador da justiça. É uma demonstração de fé. A pessoa se arma com as armas da luz e, à medida que ele prega, ele traz luz para os outros. E como é que Noé fazia isso? Bom, sem dúvida, ele pregou para os de fora também, porque à medida que ele construía a arca e tinha de falar, enfrentar e explicar para as pessoas por que é que ele estava fazendo isso, ele explicava por quê. Porque Deus odiava aquele sistema, a violência, a imoralidade e tudo que existia naquela época e praticada lá pelos seus contemporâneos. Mas, além de pregar para os de fora, com certeza ele pregava também para os de dentro, para a sua família. Ajudou a sua família também a se manter separada daquele mundo mau condenado por Deus. Então, nós hoje também, irmãos, precisamos ser pregadores da justiça. Lembre-se que Ezequiel diz, 3, 18 e 19, que quando Jeová nos manda pregar, nos manda avisar o iníquo, o maligno, os maus, os ímpios, e nós não o fazemos, Jeová nos tem responsáveis. É falta de justiça da nossa parte não fazermos isso. Assim, irmãos, os que vão sobreviver ao fim deste mundo, assim como Noé, serão muito felizes. Pense um pouco em como Noé e a sua família ficaram felizes e agradecidos por terem sobrevivido ao fim daquele sistema de coisas. Vamos ver uma última imagem. E aqui nós temos o dia em que eles finalmente saíram da arca. Imagina o alívio e a alegria deles. Nós vemos lá nos fundos, talvez uma das filhas, aliás, uma das esposas de um dos filhos de Noé, agradecendo, louvando a Jeová. Nós vemos também a esposa de Noé atrás dele, como que olhando para o céu, e imagina os sentimentos de gratidão que eles têm. Sim, eles estavam felizes que eles tinham sido separados antes daquele mundo mau, eles se salvaram, não morreram junto com os demais, eles agora pisaram numa terra em que não tinha um iníquo, não tinha uma pessoa má na terra, eles podiam andar à vontade, não tinha nenhum nefilim, não tinha nada lá. E uma das primeiras coisas que eles fizeram quando saíram, lembra-se, ele fez um altar e começou a dar prioridade à adoração de Jeová, que era algo que ele, sem dúvida, fazia também quando ele estava ainda dentro da arca e antes de vir o dilúvio. Bem, a palavra de Deus nos diz em Apocalipse 7, 9 e 10, que uma grande multidão sem número vai sobreviver ao fim deste mundo. E o relato diz lá que eles também estão gritando, clamando com alta voz e agradecendo e louvando a Jeová porque reconhecem que Ele os salvou. Que alegria, que prazer será se nós pudermos estar entre eles também. Então, lembre-se sempre desses 4 ingredientes para a salvação. Noé era justo e íntegro, ele andava com o verdadeiro Deus, e isso obviamente influenciava o que ele fazia e o que ele não fazia.
Ele teve fé para construir uma arca, embora não soubesse o dia em que o dilúvio viria, e, além disso, ele foi um pregador da justiça. Então, siga de perto essa receita. Nós também teremos todos os motivos de alegria se estivermos entre aqueles que vão sobreviver ao fim do sistema de coisas. Nós também vamos entrar numa terra limpa, livre dos maus. Nós também vamos estar livres da influência de Satanás, o diabo, que Noé não esteve no tempo dele, e teremos diante de nós a perspectiva da vida eterna. Então, siga a receita de perto e você poderá estar entre os alegres sobreviventes do fim do mundo. Queremos agradecer.